Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Edgar Nascimento, professor da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1, para o curso de licenciatura em Matemática. Hoje nós vamos começar os nossos assuntos referentes à nossa disciplina. Os nossos primeiros assuntos são esses daqui, ó. Limites, e vamos falar um pouquinho sobre os cálculos específicos utilizando esses limites. Então vamos estar dando noções e mostrando técnicas que podem ser utilizadas para calcular os nossos limites propriamente dito. Então vamos começar falando sobre o conceito fundamental, o que é o limite, né? O limite nada mais é que uma função matemática, nesse caso aqui x² menos 1, onde a nossa variável x, ela tende ao valor numérico 3. Quando eu falo que ela tende ao valor numérico 3, eu estou dizendo que eu não quero exatamente saber o que acontece com essa função quando o meu valor x é igual a 3. Eu quero saber o que acontece com o valor 3, quero saber o que acontece com um pouquinho antes do 3 e quero saber o que acontece um pouquinho depois do 3. Por isso que é chamado de limites. Nesse caso, como uma função polinomial muito simples, como é que eu consigo resolver esse limite? Para resolver esse limite, basta você pegar a sua função matemática, nesse caso x² menos 1, e aonde está a variável x, substituir pelo valor numérico, naquele caso ali 3. Então, o que eu passo a ter aqui para fazer o cálculo do limite de x² menos 1, sabendo que o meu valor x está tendendo a 3, nada mais é que substituir isso na função. Então eu teria que 3 elevado ao quadrado menos 1, 3 elevado ao quadrado é igual a 9, menos 1 é igual a 8. Então 8 é o valor numérico do nosso limite. Vamos ver funções um pouquinho mais complexas, onde eu vou precisar fazer alguns cálculos um pouquinho diferentes. Mas se é uma função polinomial, basta eu pegar, fazer a substituição e já sei o valor do limite, sem muitos segredos. Aqui mais um exemplo. A nossa função matemática é 4x menos 7, onde o meu valor x está tendendo a menos 1. Então, da mesma forma que eu fiz no caso anterior, basta eu pegar essa função polinomial e aonde está a variável x, substituir pelo valor menos 1. Então, o que eu tenho é o limite de x tendendo a menos 1 da função 4x menos 7, e aonde está a variável eu vou substituir por menos 1. Então eu vou ter aqui 4, que vai multiplicar menos 1, isto menos o valor numérico 7. 4 vezes menos 1 vai me dar menos 4, menos 7, o resultado é igual a menos 11, e aqui chegamos ao resultado do limite dessa função. Funções polinomiais, principalmente funções de primeiro grau, são muito simples e muito tranquilas de serem calculadas. Vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho aqui a função agora que não é mais uma polinomial. A variável está dentro de uma raiz. Nesse caso aqui especificamente, eu só verifico se existe algum critério que impossibilite dessa raiz existir. Por exemplo, se a minha variável estivesse tendendo a um número negativo, eu não conseguiria ter esse limite. Mas não é o caso aqui, né? Eu tenho aqui a função que é raiz quadrada de x menos 5, sabendo que o nosso valor de x está tendendo a 36. Então, ela está dentro do domínio da função. 36 é um número que existe raiz, basta então eu fazer a aplicação do limite. Então eu tenho o limite de x tendendo a 36 da função raiz quadrada de x menos 5. Aplicando 36 na variável x, você vai ter raiz quadrada de 36 menos 5. Raiz quadrada de 36, ela sempre vai te dar um valor positivo e um valor negativo. Vamos adotar como padrão o uso do valor positivo. Então, raiz quadrada de 36 é o valor numérico 6. Isto menos 5, o valor do nosso limite é igual a 1. Terá critérios em casos específicos onde eu vou utilizar módulo.
E módulo eu posso utilizar pela substituição de raiz, e aí eu posso utilizar os valores negativos também. No nosso caso aqui, estamos tendo como padrão o valor positivo. Mais um exemplo. Agora a nossa função não é mais polinomial. O que eu tenho aqui é o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, sabendo que meu valor de x tende a 1. Olha só, eu totalmente desavisado, primeira vez vendo o conceito de limites, vou aplicar o valor da variável na função. Olha o que acontece. Eu tenho lá limite de x tendendo a 1, e se eu substituir na função x ao quadrado menos 1, isso dividido por x menos 1, olha o que vai acontecer. Você vai ter aqui 1 elevado ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1, que vai ficar 1 menos 1. Ou seja, aonde estava a variável x, eu fiz a substituição pelo valor aonde o limite estava tendendo, que no caso é 1. Só que quando você for resolver isso, olha o que acontece. 1 ao quadrado é 1, menos 1, isso vai me dar 0. 1 menos 1 vai me dar 0. Ou seja, o seu resultado final do limite é 0 dividido por 0. 0 dividido por 0, que resultado é este? Nós aplicamos uma pequena curiosidade que pode ser explicada através da álgebra aqui para vocês. Olha, se eu tenho 0 dividido por 0, e isso tem que me dar um resultado qualquer, que eu vou chamar aqui de y, o que aconteceria se eu pegar esse número que está dividindo e passar para o segundo termo multiplicando? Eu teria 0 igual a y vezes 0. E aí eu pergunto a vocês, que número que multiplicado por 0 é igual a 0? Qualquer número que você pensar. Porque na matemática nós temos uma regra que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, se o meu valor de y for 2, eu teria que 2 vezes 0, o resultado vai me dar 0. Se meu valor de y for raiz de 3, eu teria raiz de 3 vezes 0, o resultado disso daqui vai me dar 0. Ou seja, qualquer número que eu pensar, quando multiplicado por 0, vai me dar 0. Isso significa que quando eu encontrar 0 dividido por 0, eu não vou conseguir afirmar esse resultado. E isso no cálculo é chamado de indeterminação. Então, o que é uma indeterminação? É um limite que vai apresentar um resultado a qual eu não consigo afirmar o valor numérico dele. Os casos tradicionais de indeterminação, vou colocar aqui para vocês verem. Os casos tradicionais é 0 dividido por 0, 0 elevado a 0. Depois nós vamos ter infinito dividido por infinito. Vamos ter infinito menos infinito, 0 vezes infinito. E assim sucessivamente, em um momento específico, nós vamos ver os casos de determinação com mais profundidade, tá bom? Quando acontece isso, nós costumamos afirmar que essa função não é uma função contínua. O que é uma função contínua? É uma função que eu consigo afirmar qual que é o resultado específico para esse determinado limite. Opa, vamos apagar aqui. Para que eu possa afirmar que uma função é contínua, eu deveria observar dois critérios. Qual que é o primeiro critério? O primeiro critério é, essa função especificamente tem que ter imagem. Então, se eu pegar um valor numérico qualquer e substituir nessa função, o valor que eu encontrar tem que ser um resultado numérico. Segundo critério, se eu calcular o limite dessa função, com a minha variável tendendo a esse valor numérico, esse limite também tem que dar aquele mesmo valor numérico. Se o limite da função é igual à sua imagem, eu posso afirmar que essa minha função é uma função do tipo contínua, tá? Nesse caso aqui eu já não consegui calcular o limite, tá certo? Quer dizer que não existe o limite? Não, longe disso. Quando acontece isso, nós vamos utilizar técnicas matemáticas
que permitem eu calcular esse limite. Olha só o que a gente vai fazer. Vamos começar de novo. Eu tenho aqui limite de x tendendo a 1 da função x² menos 1 dividido por x menos 1. Só que eu sei que a expressão matemática x² menos 1, ela pode ser escrita nesse formato aqui, ó. Limite de x tendendo a 1, e no lugar de x² menos 1, eu vou escrever x menos 1 vezes x mais 1. Lembrando que isso está sendo dividido por x menos 1. Professor Edgar, da onde foi que surgiu essa expressão aí, x menos 1 vezes x mais 1? Das regras de produtos notáveis. Quando eu tenho lá dois números elevados ao quadrado dentro de uma subtração, nós chamamos isso daqui do quadrado da diferença, né? E o quadrado da diferença nada mais é que a diferença dos números multiplicado pela soma dos mesmos. Em outras palavras, se eu tiver um valor a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso fatorar, escrever esse número na forma de a menos b multiplicando a mais b. Naquele caso ali foi x² menos 1, é como se eu tivesse 1 elevado ao quadrado aqui. Isso pode ser escrito como x menos 1 vezes x mais 1. Se eu tivesse x² menos 25, 25 é a mesma coisa de ter 5 elevado ao quadrado, eu poderia simplesmente escrever na forma x menos 5 vezes x mais 5. E assim sucessivamente, tá? Desde que eu consiga identificar esse padrão aqui na expressão que eu estiver utilizando. E olha lá o que foi que aconteceu. Quando eu fiz uso dessa expressão, eu identifiquei que o numerador x menos 1 pode ser dividido pelo denominador x menos 1. Então você vai ter somente a partir de agora, ó, limite de x tendendo a 1 da expressão matemática x mais 1. Eu não tenho mais fração e acabei de simplificar a minha expressão matemática. E ela passou a ser uma expressão de primeiro grau. E aí eu aplico a definição direta de limite. Então, no lugar da variável, eu substituo o valor numérico 1. Então, se é x mais 1, aqui vai ficar 1 mais 1, e o valor do nosso limite é igual a 2. Esse tipo de estratégia, de ferramental, vai ser muito utilizado para calcular limites. Então, a todos os momentos, eu vou estar utilizando os produtos notáveis. Quais são os mais comuns? Eu vou anotar aqui para que vocês consigam depois identificar. Mas os três mais comuns que nós utilizamos são o quadrado da diferença, o quadrado da soma e a diferença da soma de dois quadrados. Vamos fazer uma pequena colinha aqui, que isso pode ajudar vocês na hora que estiverem resolvendo os nossos limites. Então, quais são as regras que nós vamos utilizar? A primeira delas, que eu acho que é essencial para que vocês consigam resolver isso, é a diferença entre dois quadrados. Então, se eu tiver expressões do formato a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever a menos b que multiplica a mais b, tá certo? Qual que é a segunda? Quando eu encontrar expressões nesse formato aqui, ó, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b elevado ao quadrado. Se você encontrar uma expressão nesse formato, você pode escrevê-la nesse formato aqui, ó, a mais b, isto elevado ao quadrado. Isso daqui é o que a gente chama de quadrados da soma, né? Qual que é a regrinha mesmo? Se eu tiver dois números somados elevados ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a terceira e última regra é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que aí vai me dar o quadrado da diferença. Então eu teria aqui a menos b
isto elevado ao quadrado. A regra é a mesma, né? Quadrado do primeiro, só que agora é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, propriamente dito. Ok? Então, paramos nesse momento. Até a próxima, para que a gente continue resolvendo definições sobre limites. Obrigado.